Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Boa terça-feira para você. Que o Espírito Santo venha se revelar a você, através de você, com palavras que curam, com gestos que atraem bênção, como diz a letra dessa música. Queridos, você é bem-vindo aqui no Café com o Pastor, nessa terça-feira, em que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É aquele que geme por nós, com gemidos inexprimíveis, segundo Romanos capítulo 8, versículo 26 a 28. É aquele que pairava sobre a face do abismo, trazendo forma ao que era informe na criação. É aquele que revela a face de Deus através de todo o Velho Testamento. É aquele que estava na vida de Cristo, o melhor amigo de Cristo, caminhando com Cristo desde a concepção até que ele foi assunto aos céus. É aquele que sustentou Jesus na cruz quando o texto fala que ele fora abandonado. Ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Hoje quero falar com você sobre o Espírito Santo que nos conduz a rios de águas vivas. O texto de João capítulo 7, versículo 37 diz assim: No último dia e o mais importante da festa, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos que Jesus foi, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de água viva. Essa é a expressão. Pois muito bem, queridos. Eu quero que você compreenda onde é que nós estamos nessa questão de quem é o Espírito Santo. Nós conhecemos a Deus, Criador, Juiz, o Filho e Salvador, mas quem é o Espírito Santo? Em João 14,17, Jesus fala assim: vós os conheceis, porque ele está em vocês, ele habita em vocês e estará em vocês. Então, aquela obra que o Espírito tinha feito na vida de Jesus, faria na vida dos discípulos. É isso que a gente vai começar a falar a partir daqui. Jesus prometendo que a maneira como ele estava sendo guiado pelo Espírito, o Espírito viria e os convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Essas promessas que o Espírito estaria neles e convenceria se cumprem em Atos 2, quando Deus envia o Espírito Santo a pedido do próprio Jesus, não é? E aí, querida, nós vamos responder. Sabe aquela pergunta? Você já teve um Pentecoste na sua vida? Irmão, ninguém tem um Pentecoste próprio. Pentecoste é um presente de Deus para a igreja, a vinda do Espírito Santo. Ninguém tem um Pentecoste pessoal, uma crucificação pessoal, uma ressurreição pessoal. Tudo nós temos em Cristo Jesus. Ele, companheiro, aconselhador, diretor, amigo de Jesus durante 33 anos, vem agora habitar na sua igreja. Mas, olha só, em João 7, de 37 a 39. O contexto é a festa dos tabernáculos. E o último dia, o dia mais importante, ele se levanta e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas o próprio texto informa que ele dizia isso a respeito do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem, que ainda não havia sido dado. Ora, não fora dado, não fora oferecido. Por quê? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Não está dizendo que o Espírito não existia. Existia, mas ainda não havia sido dado. Estava entre eles, mas era para Jesus, não para eles. Chegaria um dia especial em que seria para eles. Bom, o texto sagrado vai falar, esse texto aí de João capítulo 7, é um texto muito especial, que envolvia alguns rituais que o texto não conta, mas que a tradição judaica nos conta. O povo se reunia em Jerusalém e parte do ritual era o sacerdote descer até o tanque de Siloé, aquele tanque que Jesus mandou o cego se lavar para ser curado, lembra? Encher um vaso de ouro do templo, tirado do templo, com água. O povo voltava lá acompanhando o sacerdote com aquele vaso de água, com canções de júbilo, e trazia até o holocausto, como um funil ele é colocado na base do altar do holocausto. O povo andava em redor
do altar do holocausto como um lembrete de muitas coisas. Um lembrete de como Moisés tirou água da rocha lá no deserto e das palavras de Zacarias que um dia Deus abriria as fontes para lavar os pecados e as impurezas de Jerusalém. Era simbólico, apontava para um futuro que já havia chegado e eles não perceberam. Isaías 12 tem uma palavra que diz assim: vós com alegria tirareis água da fonte da salvação. E olhando para esse texto, que já tinha sido lido naquele momento, que ele interrompe aquela cerimônia e fala: quem tem sede, vem a mim e beba, eu sou a fonte da salvação. Nesse último dia, rodeavam o altar 7 vezes. Era o clímax da festa, uma expressão que gerava uma certa expectativa para aquele dia, uma ansiedade para aquele dia, quando as águas vivas do Espírito Santo seriam derramadas sobre toda a carne, quando a fonte de salvação seria conhecida, e a multidão alvoroçada, porque as Escrituras dizem que ele não levantaria a voz para si mesmo, não é verdade? Mas nesse momento, Jesus levanta a voz e fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma declaração desafiadora por várias razões. Uma delas é que não tem uma passagem do Velho Testamento que diga isso literalmente. De Gênesis a Malaquias, só não encontra um texto como ele fala na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Ele cita o Salmo 22. Mas do interior foram rios de água viva. Não encontra esse texto lá atrás. Não é uma citação direta, desculpa a minha gripe aí. Outro desafio dessa passagem é que nós vemos que essa é um texto escrito lá em grego com a pontuação difícil. E aí tem alguns que olham e leem: quem crê em mim, que vem a mim e beba. Quem está sedento, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele fala com respeito ao Espírito que haviam de receber, pois o Espírito não havia sido dado, porque não havia ainda sido glorificado. Aqueles que crescem que Jesus viria, aqueles que crescem e viessem a Jesus, que seria glorificado, e do coração do Senhor fluiria rios de água viva para matar a sede dos crentes sedentos. É uma outra maneira de ler isso. Você vem a Cristo, isso alegra o coração de Cristo, e aí, querido, ele se alegra, dele flui rios de água viva para o nosso coração. Lembra quando ele foi crucificado? Quando ele foi crucificado, glorificado na cruz, que ele foi também glorificado na cruz. Quando ele é furado ali, sai água e sangue. De dentro dele, o sangue pelo qual nosso pecado é perdoado foi totalmente vazado, derramado, caído sobre a terra. E também a água ali significa o fruto do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que seria dada quando Jesus fosse glorificado. E ali começa também o ápice da sua humilhação, também começa a sua glorificação, irmãos, porque ali ele vence o diabo. Mais uma vez, ele não obedece à voz do diabo. Desça da cruz. No Evangelho de João, especificamente, Jesus é glorificado na cruz. Um retrato do Espírito vindo a nós, do Cristo crucificado e exaltado, a água que desce ali, e mesmo que ainda o Espírito não tinha sido dado aos crentes, mas ele está chegando. No dia de Pentecoste, então, ele se derrama. Cristo está exaltado à destra do Pai, e o Espírito Santo vindo e se cumprindo o pedido que ele faz, a promessa que ele faz aos discípulos, o pedido que ele faz ao Pai: envia-os o Consolador, envia-os o outro Consolador, envia-os o Deus Espírito Santo, para que, como eu fui vencedor, eles sejam também vencedores. Veremos semana que vem, ou veremos amanhã, quarta-feira, como que o Senhor age a partir dessa ação de enviar o Espírito Santo. Vamos ler
e ver Atos capítulo 2 amanhã, juntos, esse evento que transformou a vida dos discípulos. A cruz transformou? Sim. A ressurreição transformou? Sim. Mas foi a vinda do Espírito que completa tudo isso. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vamos entender, meu querido, que a ordem que ele dá, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eles, porque o amavam, guardaram. Ficaram em Jerusalém, esperando o Consolador que viveria com eles para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar então? Obrigado, Pai, pelo presente do Espírito Santo, porque o Senhor insistentemente, gloriosamente, decidiu enviá-lo a nós, para estar em nós, para viver conosco. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado pelo dom do Espírito Santo. Nós queremos profetizar o Espírito Santo na vida de nossas famílias, dos nossos filhos, da nossa igreja. Que esse rio de água viva flua e passe abundantemente, lavando, purificando de todo pecado para a glória do nome do Todo-Poderoso Jesus, que está sentado à direita do Senhor. Obrigado por tudo que Ele fez por nós na cruz e pelo Teu Espírito fazer nós hoje. Te adoramos, Te glorificamos e dizemos muito obrigado pelo dom do Espírito Santo. Que o rio de água viva continue a fluir do coração de Jesus para nós, nos lavar e nos purificar. Revela-te a nós, opera através de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Terça-feira cheia de Deus. Que Ele opere em você. Lembre que você é a luz. Onde você passa, as trevas se dissipam. Em nome de Jesus. Você